Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Você está no canal Moisés Lima e hoje nós vamos comentar essa que é uma notícia que parece ter deixado a mídia tradicional em polvorosa, né? Que é a cidade de São Bento do Sapucaí, ela batizou o portal da cidade com o nome de Plínio Salgado, que é o fundador do integralismo, né? Eu estou gravando esse vídeo pela segunda vez porque a primeira vez eu xinguei muito e, e nos comentários nós temos aqui alguns religiosos, né, uns monges e tal, que dizem que não fica muito bem eu xingar tanto. Então eu vou tentar dar uma diminuída e eu selecionei umas outras matérias que tem mais o que a gente falar, né? Tinha ficado curtinho e esse vai ficar maior. Né? Mas se você gosta desse tipo de conteúdo, que é o comentário de notícias, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e pode mandar aí o seu tema que você quer que a gente discuta aqui no canal, tá certo? Bom, vamos lá. Então é o seguinte, a primeira coisa que eu quero falar é o seguinte. Então é o seguinte, pessoal, vamos lá. Eu vou começar primeiro com o texto da Carta Capital, né? Cidade aprova a lei para homenagear Plínio Salgado, líder do movimento fascista no Brasil. Né? Aqui mesmo no canal vocês vão ver que há um vídeo de react de um cientista político que foi ali no programa, no podcast A Deriva do Petri, e ele, como leu os livros de Giovanni Gentili, Benito Mussolini e os livros de Plínio Salgado, pelo menos o Manifesto Integralista, que é o documento basilar, ele concluiu que o integralismo não é fascismo. Né? Nós estamos há alguns anos vendo os historiadores chegarem à conclusão óbvia de que o integralismo não tem nada a ver com o nazismo, né? Não teve nada a ver com o nazismo. E agora caminhamos para mostrar que também não tem nada a ver com o fascismo. Né? Só que o que eu acho impressionante é que o comunismo ele precisa, o socialismo ele precisa de um inimigo constante para sobreviver. Né? Como ele é um regime muito ruim, absolutamente ruim, contrário à dignidade da pessoa humana, que deixou um número ao redor do mundo de 100 milhões de mortes, né? Eles precisam caricaturar certos movimentos para justificarem a sua nefasta existência. Né? E esses comunistas que fervilham nas universidades e montam cabresto nos pobres dos alunos amantes de popularidade que querem se enturmar a ponto de revoltá-los contra a própria família, um absurdo geral. Esses jornalistas, então, ficam tentando fingir que há um movimento fascista no Brasil e que esse movimento seria o integralismo, né? E, portanto, ver Plínio Salgado, que foi romancista, escritor, jornalista, ser homenageado, é para eles o ó do Borogodó. Então, o que eles fazem? Eles se reúnem, como eles têm os meios falantes na mão, fingem que são maioria, porque eles têm a panelinha bastante barulhenta, e começam a cagar regra para todo mundo que não pensa igual eles. Os comunistas, nesse momento, eles estão apagando a história nacional através das estátuas de heróis, de logradouros, nome de logradouros, em benefício daqueles pseudo-heróis que eles consideram. Vejam, se vereadores apoiaram botar o nome de Marielle Franco e outros em determinados logradouros, desde que não houvesse homenagem a ninguém antes ali, eu não tenho nada contra, porque esses caras estão eleitos porque votaram neles, não é verdade? Então, eles, dentro dessa democracia liberal xoxa, eles teoricamente representam as pessoas que votou neles e tá tudo certo. Só que eles não são democráticos. Quanto tempo vocês vão entender que esses caras não são democráticos? Eles lutaram na época do regime militar para estipular a ditadura do proletariado. Eles nunca foram democráticos. Né? O movimento sindicalista da Polônia, do Walesa, condenou o movimento sindicalista do Brasil porque ele viu que o senhor Lula aqui não queria saber de democracia, ele queria saber de ditadura do proletário. Ele era um oportunista, claro, não o Lula em si queria saber de ditadura do proletário, quem queria saber eram os outros comunistas, que hoje estão aí na imprensa inundando os lares brasileiros com pseudo-intelectualismo e mentiras a descarado. Então esses comunistas, sem credibilidade nenhuma, como nós vamos ver, eles saem por aí espalhando as suas mentiras na intenção de promover uma mudança
dentro da sociedade, manipulando os brasileiros para que o brasileiro se revolte contra os seus heróis legítimos, mas que não fazem parte do prospecto da esquerda, e comece a destruir sua própria história, né? Vamos começar aqui então com eles, né? A Prefeitura de São Bento do Sul, Sapucaí, município do estado de São Paulo, sancionou uma lei que altera o nome do portal de acesso ao município para Plínio Salgado, um dos fundadores e líderes da Ação Integralista Brasileira, partido nacionalista católico de extrema-direita inspirado nos princípios dos regimes nazista e fascista. Quando uma pessoa leiga lê isso aqui, ele não percebe a incongruência de dizer que alguma coisa era católica e, ao mesmo tempo, inspirada no nazismo e no fascismo. Ele não vê a incongruência. Mas tem e muita. Se uma coisa era católica e o integralismo, de fato, foi elogiado, ele não era confessional, mas ele, de fato, foi elogiado pelo então cardeal Eugênio Pacelli, que se tornou papa, né? Se uma coisa é católica, ela não pode ter inspiração nazista, porque o nazismo é um movimento racista, né? E o racismo é inerentemente diabólico, porque ele diz que uma coisa que Deus criou é inerentemente má, e, portanto, Deus é o autor do mal, certo? Esses dias eu vi esses mesmos comunistas aqui homenageando o João Cândido, o negro líder da revolta da Chibata. Esses dias, eu devia até ter deixado a matéria aberta aqui para mostrar para vocês. E eles passam lá, nossa, João Cândido, revolucionário, mal sabem eles que João Cândido era integralista, entendeu? Até sabem, mas o que importa é o seguinte, o que tem para vender, entendeu? Esses caras, eles não são jornalistas, tá? Eles são militantes comunistas que fazem marketing, tá? Fazem apologia a um regime assassino através do formato jornalístico. Né? E todo mundo já sabe disso, não é nenhum segredo, né? Isso aqui é uma mídia isso aqui não é nem mídia, né? Isso aqui é promotório de hostilidade, né? Bom, mas é interessante, é uma das mais esdrúxulas. Todas são, mas essa é muito esdrúxula, né? Então, como eu disse, recentemente vocês podem acompanhar aqui no canal, tem várias discussões sobre se o integralismo é fascista ou não, e logo quem leu os primeiros documentos integralistas já sabem que o integralismo não é fascista. Nós não somos a favor de tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Somos antitotalitários. Quem apoia um Estado gigantesco aqui no Brasil hoje em dia? Quem apoia? Quem apoia monopólio da informação por essa imprensa medíocre aqui? Quem apoia? São os comunistas, não somos nós. Né? Quem está apoiando a PL da censura para destruir a livre imprensa, a opinião livre da informação descentralizada e distribuída? Quem é? Não somos nós. Né? Então o movimento integralista ficou conhecido como fascismo brasileiro. A esquerda, que chama todo mundo de fascista, que diz que a bandeira do Brasil é fascista nas últimas eleições. Por quê? Ninguém apoia a essência do que é o fascismo de Mussolini. Né? Só que os comunistas dizem no seu dicionário soviético, Zinoviev, que fascista é todo aquele que é contra a revolução do proletário, isso é, contra a revolução do socialismo. Então, eles podem chamar qualquer um de fascista, inclusive você, quem está me assistindo, o padre, o padeiro, o mecânico, a dona de casa, o católico, o protestante, enfim, todos que discordarem de viver numa merda de país comunista. Só é comunista no Brasil burguês safado, tá certo? De iPhone, que mora na Paulista, nos centros boêmios ali do Rio de Janeiro, não produz riqueza, coisa nenhuma, vive com dinheiro do papai. Não tem nem inimigo de verdade, né? Se tivesse inimigo, não ficava inventando com integralismo fascista para criar um inimigo imaginário, né? Não tem nem inimigo de verdade, tanto que se revoltam contra o pai e a mãe, contra a família, porque eles sabem que o pai e a mãe vai ficar do lado deles sem jamais protestar. Então eles fazem da família o alvo deles. Isso é decente, cara. Esses caras são decentes, é nada. Né? A lei sancionada em 5 de junho ainda prevê a instalação do busto do integralista na entrada da cidade. Mentira, não prevê não. Mas deixa o cara, né? O projeto de lei foi proposto. O busto já existe, já estava lá, já era de outra homenagem, tá? Ele só seria realocado, né? Onde foi feita essa nova homenagem. O projeto de lei foi proposto pelo vereador Timbé, do PSD, e protocolado na Câmara em abril deste ano. A proposta foi aprovada no dia 15 de maio, em audiência na Câmara, onde Salgado recebeu inúmeros elogios dos parlamentares. Plínio Salgado nasceu em São Bento, Sapucaí, em 1895, apoiou a ditadura militar
e foi eleito por 2 vezes como deputado federal. Esses caras são muito cretinos, né? Os caras são apoiadores do regime mais assassino do mundo, da ditadura de Stalin, da ditadura de Cuba, né? São apoiadores. Esses dias eu vi aí um assessor da Dilma, cara, num podcast, defendendo o fuzilamento de adversários abertamente. São criminosos, são psicopatas, esperando a chance para matar os outros, meramente, apoiam o regime assassino, né? E aí eles vêm falar que o Pinho Salgado apoiou a ditadura militar. Onde foi que ele apoiou a ditadura militar? Você não conhece o período, né? Você não conhece o período, né? Por que você não fala, por exemplo, que Plínio Salgado, através da sua obra A Voz do Oeste, é o responsável pela construção de Brasília, que inspirou o Juscelino Kubitschek? O Juscelino Kubitschek, inclusive, que era um dos grandes defensores de se manter a memória de Plínio Salgado viva, né? Por que esse tipo de coisa não consta aqui? Por que ele não fala aqui, ó? Plínio Salgado era nazista e fascista, entretanto, foi o único movimento brasileiro que lutou na Segunda Guerra Mundial contra o fascismo e o nazismo, deixando centenas dos seus membros mortos e enterrados lá no cemitério de Pistoia, na Itália. O próprio patrono dos capelães do Exército Brasileiro, Frei Orlando, era integralista, morreu por um tiro acidental de um partisã, ou seja, de um comunista, né? Enfim, vejam que coisa, né? Isso eles não contam, né? Que o Plínio Salgado escreveu nos seus romances a primeira condenação ao fascismo, não contam, né? Então você vê que é uma coisa bem cretina, para dizer o mínimo, né? Na sessão, Timbé saiu em defesa do homenageado Plínio Salgado, um filho ilustre de São Bento. Ele é um combatente do comunismo, conservador, católico, defensor de valores da família, Deus, pátria e família. Disse o vereador repetindo o jargão utilizado pelo ex-presidente Bolsonaro do PL. Não, é o Bolsonaro que usava o jargão integralista. Porra, como é que vocês... Eu sei que eu tô falando de comunistas, eles não sabem nada, é um bando de pateta, eles acreditam em Marx. Mas o fato é o seguinte, quem veio primeiro, Plínio Salgado ou o Jair Bolsonaro? Hã? O Bolsonaro nunca nem chegou perto de ideais integralistas, nem perto. Ele usou Deus, Pátria e Família, porque Deus, Pátria e Família é a síntese do que significa ser brasileiro, que a esquerda odeia. A esquerda odeia a identidade do Brasil. Por isso que eles querem destruir a identidade do Brasil, sempre trazendo para cá o racismo que existe em outros países, importando a destruição do patrimônio público, como eles fizeram com a estátua do Borba Gato, que quem foi lá ajudar limpando a estátua depois foram os integralistas, entendeu? Enfim. Só estou valorizando um nome de um ilustre, só estou valorizando um nome ilustre da cidade de São Bento Sapucaí. Peço que deixemos a política de lado e observemos com melhor profundidade dessa sua relevância, completou o vereador. E ele está certo, não é a questão de politicagem, não. É o filho da cidade, né? Se vocês quiserem tirar o nome de Plínio Salgado, aproveita e bota aí nas petições para tirar o nome de todos os outros homens que fizeram parte do integralismo, né? Aí vocês vão ter que tirar também o de Miguel Reale, por exemplo, né? Vocês vão ter que condenar Leonel Franca, né? O Miguel Reale na cidade tem um museu, ele era integralista também, né? Vocês sabiam, por exemplo, que foi um ministro da Justiça integralista, Alfredo Buzaide, que proibiu o livro do Hitler no Brasil? Isso eles não falam, né? Vamos lá. Vamos continuar então, né? Aqui fala os nomes de quem votou a favor, né, do projeto. Então, está nítida a homenagem da Prefeitura de São Bento de Sapucaí a uma personalidade conhecida por dissipar ideais calcados no nazismo e no fascismo. Mentira! Quem divulga ideais muito calcados na violência de Sorel, que era a violência do fascismo, e que se baseia em perseguir adversários políticos, prender adversários políticos, rasgar a Constituição, calar a imprensa livre, são vocês. Vocês que dissipam métodos do fascismo e do nazismo. Não Plínio Salgado. Plínio Salgado não. Plínio Salgado foi o primeiro a condenar o fascismo e condenou o nazismo numa época... Vão ler a obra da Hannah Arendt sobre o Adolf Eichmann, que foi um dos mentores do Holocausto, preso pelo Mossad na Argentina e levado para ser julgado em Israel. Nessa obra, Hannah Arendt fala que em 1935 o Hitler era considerado um herói no mundo. Todo mundo gostava dele. Mas é de 1935 uma das mais duras condenações, tá, que foram feitas contra o Hitler,
que foi a Carta de Natal e Ano Novo, escrita por Plínio Salgado. Tá? Ele já condenava o messianismo, o totalitarismo, o racismo e a perseguição de oponentes. Tá? Então isso é mentira, pura fantasia. Né? O Bandeirante. Vamos lá. O episódio também gerou um movimento de oposição entre os moradores da cidade, que levaram ao ar abaixo-assinado para tentar conter a instalação do busto de Salgado. No texto de divulgação da ação, que tem meta de colher 1.000 assinaturas, os postulantes colocam que seu busto esculpido seria anunciar aos visitantes que está adentrando uma zona fascista. O Salgado nunca foi fascista, né? Mas a gente sabe que isso aqui não é o povo. Quem é que sempre fala em nome do povo e não é o povo? Quem é que sempre fala que é pai dos pobres, mas tem milhões na sua conta? Né? Nós estamos falando de quem? Os comunistas, sempre os comunistas, esse antro de pragas que roubam e exploram o povo e fingem que são do povo. Eles não têm a menor ideia do que é o povo. Então vamos lá, os comunistas se reuniram e estão por aí mentindo para as pessoas que existe um líder nazista para ser homenageado na cidade. Então as pessoas não sabem, não ouviram falar, elas vão lá e botam assinatura. Mal sabem elas que o tal do líder nazista não é responsável por nenhum assassinato, enquanto aquele que está pedindo seu voto contra o líder integralista é responsável por... Ele apoia um regime que matou 100 milhões de pessoas ao redor do mundo. Olha que loucura que nós estamos vivendo. Ou seja, os comunistas falantes enchendo o saco, como sempre, e querendo destruir o patrimônio nacional. Né? Bom, vamos lá. Em várias partes do mundo, esculturas que homenageiam homens de matizes ideológicas intolerantes, nenhuma ideologia foi tão intolerante quanto o comunismo no mundo. Tá? Nenhuma. Você pode ver até que o exército agressor da Rússia, quando eles estão lá em alguma cidade, eles têm a bandeira da União Soviética. Né? Que essa gente gosta, apoia, Lula adora o Putin. Essa gente é criminosa, criminosa. Eles sim são totalitários, é eles que estão destruindo estátuas em todos os países, não é o povo. O povo quer destruir eles, os comunistas, mas não consegue. Não consegue, porque infelizmente é engambelado, não estuda, não vê como esses caras se projetam. Eles nunca falam os reais intentos deles. Né? Agora vamos passar para a Globo. Né? A Globo também não disse nada demais, repetiu as mesmas pataquadas, né? Mas a Globo, ela é, como vocês sabem, pioneira na composição da fake news oficial. Né? Então a Globo, ela é uma das mais responsáveis pela destruição da cultura brasileira, pela disseminação da ideologia de gênero e de todas essas tontices que a esquerda fomenta à torta à direita. Né? A Globo é um dos canais que mais cooperam para a alienação e a bestialização do povo. Eu acho que isso já não tem dúvida, né? Todo mundo sabe disso. Mas vamos passar agora para Cidade Paulista homenageia integralista Plínio Salgado. Hã? A Câmara de Vereadores de São Bento do Sapucaí aprovou Plínio Salgado, a prefeita sancionou a lei. O portal deverá ser enfeitado com o busto do escritor que foi retirado de uma praça da cidade em 2018. Houve uma confusão lá e retiraram o busto já existe, esse aqui já contradiz o outro, né? O busto já existe e vai ser colocado lá. Durante a sessão, o vereador leu uma pequena ficha a respeito de Salgado, ressaltando que foi um combatente do comunismo, conservador, católico, defensor dos valores Deus, Pátria e Família. Salgado nasceu em São Bento do Sapucaí, em 22 de janeiro de 1895, e aqui é uma informação legal, né? Após encontro com o líder fascista Benito Mussolini na Itália em 1932, ele criou o integralismo, um movimento de extrema-direita, caracterizado por um nacionalismo autoritário, defesa de valores religiosos e tradicionais e rejeição da democracia liberal. Muito bem, de fato, o integralismo é contra a democracia liberal, mas não é contra a democracia, ele é a favor da democracia orgânica, que é uma democracia organizada a partir dos grupos naturais, a família, o grupo de trabalho, os sindicatos, etc. Né? O grupo escolar, enfim. O que eu achei interessante aqui, o nacionalismo autoritário. Onde que o nacionalismo do Plínio Salgado era autoritário? Ele se recusou a tomar o poder, ele proibia que houvesse idolatria da sua imagem, ele deixou claro nessa carta de Natal e Ano Novo a condenação ao totalitarismo. No documento básico do movimento integralista você já vê isso. Né? Esse encontro com Mussolini ele faz parte de uma das muitas paranoias da esquerda com relação ao integralismo. Na época que o Plínio Salgado visitou a Itália, ele era um preceptor de um jovem, né?
Então ele viajou para a Itália, já era um jornalista conceituado por aqui, e ele chegou lá na Itália, e eles conseguiram contatar o sindicato dos jornalistas italianos, que conseguiram uma audiência com Mussolini, que era uma audiência mais ou menos parecida com essas que se faz com o Papa, por exemplo, né? O cara marca algumas audiências por dia, talvez. Né? Então você vai lá e você pode conversar um pouco, ver e tal. O que aconteceu foi que o Príncipe Salgado então foi com esse colega de viagem dele, né, que eu não me lembro, não me recordo o nome, né, mas esse colega dele disse que ele falou muito e que o Mussolini assentiu muito com a cabeça, assim. Eu quero ressaltar o seguinte dessa história. O Plínio Salgado não tinha nenhum contato pessoal com Mussolini, que é o que eles querem dar a entender. Ele conseguiu uma audiência, como eu poderia conseguir uma com o Papa se eu fosse lá e requisitasse dentro dos trâmites legais. Claro que há uma diferença, ele já era um jornalista conceituado, eu não sou ninguém para ir lá solicitar uma audiência com o Papa, né, de 45 minutos. E o tempo é muito importante. Essa entrevista que ele teve com o Mussolini durou 45 minutos. Né? E 45 minutos é um tempo que a maior parte dos professores são comunistas aqui no Brasil, né? São doutrinadores, e eles reclamam à torta e à direita que em 45 minutos eles não conseguem nem fazer chamada. Mas será que o Plínio Salgado era um sujeito tão brilhante assim que, quando ele se encontrou com Mussolini, em 45 minutos ele conseguiu planejar a revolução no Brasil e a organização do maior movimento fascista? Né? Isso é uma puta de uma ilusão, né, cara? Uma puta de uma ilusão. Ele foi como jornalista, o Mussolini pediu que ele escrevesse sobre o que ele viu na Itália e o Príncipe Salgado voltou e escreveu as palavras seguintes. Há muita coisa boa no fascismo, né? Mas não é de fascismo que o Brasil precisa. Né? E é o mesmo autor que, na sua obra O Estrangeiro, condenou o fascismo de importação, em outras obras anteriores já tinha condenado. Né? Então, condenou o cesarismo do Duce, né? Então não adianta, meu amigo. O Plínio Salgado é o mesmo Plínio Salgado que já no exílio pediu que as forças integralistas combatessem contra o fascismo na Itália. Né? Vocês sabem como começou a difamação do integralismo como movimento fascista? Não, né? Em 1935, né, houve a intentona comunista do Prestes. Né? E os integralistas combateram a intentona ao lado do exército, que foi quando os comunistas, os mesmos que querem que se proíba o integralismo, acusando ele de ser isso e aquilo, foi quando esses comunistas mataram seus colegas de farda dormindo e começaram uma revolução financiada por Moscou, tá certo? Contra os brasileiros. E é esses caras que têm moral para reclamar do busto de Plínio Salgado? Enfim, esses sujeitos, né, foram barrados, eles perderam a intentona comunista, não conseguiram realizá-la. Então o Comintern da União Soviética, que era o responsável pela revolução comunista no mundo, né, nos outros países, ele tinha um órgão na França ao qual ele encaminhava as ordens, e os comunistas do Brasil já sabiam que era desse órgão que eles deveriam seguir ordens de Moscou. E o que aconteceu foi o seguinte: depois disso, eles ficaram tão chateados com o integralismo que o Comintern pediu que os comunistas no Brasil, pediu, né? Eles pagavam soldo dos caras, mandou que esses lacaios no Brasil, né, que queriam fazer do Brasil um satélite de Moscou, tirando a nossa independência, como até hoje querem, né, pediu que eles difamassem o integralismo como a quinta coluna dos alemães, como fascista. Então, desde então, os comunistas cumprem essa ordem. Primeiro eles fizeram porque Moscou mandou. Na época o Brasil era controlado pela tirania do Vargas, e o Vargas não deixava passar qualquer calúnia. Né? Mas quando os integralistas, no que eu chamo de último episódio da Revolução de 1932 constitucionalista, sofreu em 38 o ataque ao Palácio da Guanabara, porque queria instaurar uma ditadura. Os integralistas queriam a reinstauração da Constituição que o Vargas rasgou. Lembre-se que Miguel Reale foi combatente na Revolução Constitucionalista e era segundo homem na hierarquia integralista. Também o filho dileto de São Bento do Sapucaí, ele tem museu lá na cidade, vamos proibir o Miguel Reale também. Né? Aliás, diga-se, passar a teoria tridimensional do direito, que o Miguel Reale fez e que é estudada em vários países, né, base do nosso direito, ela se chamava teoria integral do direito, ela era integralista também. Né? Bom, enfim, depois desse ataque ao Palácio da Guanabara,
O senhor Vargas conseguiu ali reverter a situação, era um bundão, mas conseguiu reverter porque conseguiu um telefone lá que tinha linha com o exército cercou os integralistas e os fuzilou lá no Palácio da Guanabara. O Brasil ia entrar na ditadura, não teve jeito. Se o Príncipe Salgado tivesse vencido, não ia. Né? E o que acontece é o seguinte: depois disso, o Vargas liberou os jornais para falarem mal do integralismo. Então, todas as mentiras dos comunistas a mando de Moscou começaram a ser repercutidas. E a partir dali, vocês sabem que a classe intelectual brasileira ela é medíocre. Né? Ela é ela é aquilo, ela é fechada em si mesma, é o cachorro lambendo a própria, né? E eles sabem, eles são medíocres, eles ficam uns citando os outros. Então o que acontece é que então o que é fonte dos trabalhos acadêmicos hoje em dia? É citar as velhas calúnias anti-integralistas da época do Vargas. Esse historiador, esse estudioso de geopolítica que foi no canal A Deriva do Petri, ele só se deu o trabalho de ler o documento básico, talvez, do integralismo para perceber que ele não é fascista. Né? E aí você entende porque tantos homens renomados fizeram adesão ao integralismo. Né? Então veja, nesse momento o que nós estamos vivendo é isso. Mais uma vez, uma onda da esquerda destruidora da nossa história, né? Usando seus papagaios na imprensa para fingir um movimento de caráter popular na destruição dos heróis que não fazem parte do prospecto da esquerda, um herói jamais faria, né? E na intenção de reconstruir a história em bases marxistas. Né? Por exemplo, o Salgado não teve escravo. O que adianta, então, você ter um pedido de uma fulana de tal falando que ele não pode ser homenageado por causa de escravidão? Né? O João Cândido, como eu disse, líder da revolta da Chibata, homenageado pela esquerda, negro, era integralista. Né? O fundador da Frente Negra era integralista. Né? E disse que aprendeu a fazer política com os integralistas. Então, pera lá. O líder integralista no Rio Grande do Sul, quando havia partido nazista no Rio Grande do Sul, na época do Hitler, né, era um negro chamado Dario de Bittencourt. Então a esquerda inventou essas mentiras para o povo e o povo comprou. E isso me traz até essa última notícia que eu quero mostrar para vocês, porque ela é muito, muito legal. Bom, olhem só. Confiança e interesse por notícias caem no Brasil e no mundo. Vamos ver. Muito interessante, né? Uma pesquisa feita pelo Instituto Reuters em 46 países apontou que 36% dos entrevistados evitam se informar. No Brasil, a taxa é um pouco maior, de 41%. E para o colunista do UOL, José Roberto de Toledo, os números representam um risco à democracia. Vocês sabem o que é um risco à democracia? Risco à democracia é você acreditar nessas notícias furadas da imprensa, mentirosas. Né? Isso é risco à democracia. Né? Vejam, o Brasil ele tem uma porcentagem maior de pessoas que já não se informam mais por essa mídia, porque sabe que essa mídia é constituída por canalhas a serviço da mais mortífera, nefasta e demoníaca ideologia que alguma vez periclitou sobre a Terra. Estão entendendo? Então é óbvio que os brasileiros não querem se informar por esta maldita mídia tradicional. Né? É óbvio que todos eles estão debandando para meios infinitamente mais baratos e verdadeiros de se produzir notícias independentes. Eles não têm o rabo preso com dinheiro vindo do Estado, né? Que são esses meios da mídia, da informação descentralizada e distribuída. Né? E é por isso que a mídia está polvorosa para fingir que as redes sociais são muito perigosas, que todo mundo é muito perigoso, que que podcasters são muito perigosos, porque quer financiar a PL da censura para que volte a ser impossível se defender a verdade nesse país e ela volte a ter um monopólio da narrativa. Só que lembrem-se para quem vocês estão dando o monopólio da narrativa. Para pessoas que acham que Plínio Salgado não merece homenagem, mesmo ele não sendo responsável por nenhum assassinato. Ele não merece homenagem, mesmo que ele tenha lutado, o movimento dele tenha lutado na Segunda Guerra Mundial contra o nazismo e o fascismo, ele não merece homenagem, porque ele acreditava em Deus, na pátria e na família. Quem merece homenagem aqui é Che Guevara, Stalin, Mao Tse-tung. Quem merece homenagem é ninguém menos lá do que o Nicolás Maduro. Ele merece homenagem.
Olha quem está no poder do Brasil. Que decepção, né? Um criminoso, um bandido, né? Um ex-presidiário, né? Uma vergonha. O Brasil está moralmente de joelhos, e é por isso que homenagear Plínio Salgado não é bom, porque essa esquerda que domina os meios falantes, a mídia tradicional, né? Ela cultua a degeneração, a degenerescência, né? O crime, né? Que é onde ela se fez. Ela cultua esse tipo de lixo, esse tipo de merda, né? Então veja aqui, ó. Como é que esses caras que estão apoiando o PL da censura, eles são estão de alguma forma interessados, né, na democracia? Não. Democracia para eles é o quê? A República Democrática da Coreia do Norte, né? Durante o programa Análise da Notícia, Toledo destacou que, apesar da desconfiança pelas notícias no Brasil, desconfiança? Desconfiança não, é certeza que vocês são lixos, que a mídia tradicional é um lixo, né? O cenário já foi pior, tem que piorar muito, até que suma essas grandes emissoras mentirosas. No último ano, durante a disputa das eleições entre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, né, o ladrão que todo mundo conhece, o número de pessoas que evitaram notícias era de 54%. Quem estava interessado naquela narrativa horrenda em favor do Lula, cara? Horrenda em favor do Lula. É claro como dia e notório, né, que para não perder a hegemonia, a mídia brasileira estava apoiando o maior bandido que este país já viu. Eu não sei se tem maior, na nossa história eu não sei se tem maior, né? O cara é uma tranqueira. Meu Deus, ele é uma degeneração, é uma decadência, né? É um dinossauro político, defensor de todas as maluquices, né, dos tiranos desse mundo. E tá lá como se fosse grande novidade, é um absurdo, uma múmia política, mas está lá, né? Enfim, vamos ver um pouco mais aqui, né? É, tendência global e risco à democracia. O aumento do desinteresse e busca por informações é uma tendência global e a democracia depende de a população estar informada. Não, 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 não. A democracia depende da população estar informada pela mídia livre, né? Você pega um canal de notícias aí de alguns youtubers muito excelentes, né, que quem dá dinheiro para eles é o público, né? Eles não têm rabo preso com ninguém, podem falar à vontade. Esta mídia que recebe dinheiro estatal, que se nutre de Lei Rouanet para seus artistas, né, degeneradores da cultura, né, esse tipo de lixo não contribui em nada. É uma TV do partidão. Não é nem estatal, é do partidão que domina o Estado, né? Enfim, população estar bem informada. Começa a boa informação sabendo que vocês não prestam, que essa mídia é um lixo. Dessa forma, os números mostrados pelas pesquisas revelam um desafio social. Eu falo qual é o desafio social. Como nós vamos nos livrar da Globo, da Veja, nós vamos livrar o nosso país desses comunistas encalacrados no poder, se fingindo de democratas, quando sempre lutaram pela ditadura do proletário. Esses caras que falam, você é fascista porque você acredita em Deus, pátria e família, porque você é casado, porque você você é patriarcal e são responsáveis por assassinatos no mundo inteiro, né? Apoiam todo tipo de lixo. Estiveram unidos com todas as merdas que o século passado produziu, né? São os maiores canalhas hipócritas, fazendo valer a lei, acuse-os do que você é, né? Enfim, é um problema para a sociedade como um todo, porque não existe democracia sem imprensa. Não, 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 não. Não existe democracia sem imprensa livre, né? Que é justamente essa que vocês querem destruir apoiando a PL da censura. Tá entendendo? E não existe democracia sem informação. Isso, mas informação é uma coisa. Isso que nós vimos aqui até agora. A maneira como vocês mentem, por exemplo, sobre o integralismo, se replica em tudo que vocês dizem. Isso não é informação, é desinformação, é difamação, né? Por mais deficiente que a imprensa seja, vocês não são deficientes, vocês já estão mortos. A deficiência de vocês já matou vocês. Aliás, são mortos-vivos. Elas deveriam criar um campo comum de discussão e debate. Como, meu filho? Como que nós vamos discutir com vocês se vocês simplesmente manipulam as pessoas? Os caras botaram uma homenagem a alguém que eles querem e vocês vão derrubar a homenagem deles para erguer um imbecil da patota de vocês no lugar?
Como é que a gente vai dialogar com vocês? Você não tem o diálogo com vocês. Enquanto a gente se iludir que vocês querem dialogar, a gente vai ver tudo que nós acreditamos destruído, tudo, até que caia a última cruz da última igreja. Vocês não vão parar. Olha o que vocês estão fazendo na Nicarágua, o que fizeram na Argentina, na Venezuela. Enfim. Polarização política prejudica a credulidade da imprensa. A audiência registra queda, porque ambos os lados polarizados criticam a imprensa. A imprensa é de vocês estão sendo criticados. A imprensa é dos comunistas. Se ela consegue ser criticada por eles, é duro, né? O que cria um ambiente desfavorável para as notícias e para a credibilidade dos veículos tradicionais de comunicação. Não, a polarização ela surgiu como um aumento da conscientização graças à mídia livre, não graças a vocês. Né? Então, credibilidade. Aí nós percebemos que vocês não têm credibilidade nenhuma, né? Que vocês são mentirosos. Né? Mudança geracional e tecnológica. A pesquisa mostrou ainda que as novas gerações buscam informações em outras plataformas, e prova disso é que a plataforma que mais cresce no mundo como fonte de notícia é o TikTok. Qualquer fonte de notícias que não sejam vocês é melhor. Período de exceção no Brasil. A pandemia foi um ponto fora da curva. As pessoas sentiram necessidade de buscar informações confiáveis porque a vida delas dependia disso. Não, elas só estavam em casa e ligavam a TV em vocês de vez em quando. Né? Eu espero que voltem elas imediatamente para a mídia livre, a verdadeira imprensa, para que isso possa acabar. Porque vocês manipularam elas durante a pandemia em um número, acho que nunca antes visto. Né? Então, por isso que eles querem controlar a mídia, né? Fica muito claro. Tá? Bom, pessoal, então, de maneira geral é isso. Eu queria comentar essas notícias para vocês entenderem por que nós estamos num período terrível, né? Esse grupinho pouco numeroso, mas muito presente nos meios falantes da nação, tornando o país inteiro refém das suas loucuras revolucionárias anticristãs. Né? Tá bom? Bom, pessoal, agradeço a atenção de vocês. Peço que você dê aquela curtida aqui no vídeo. Deixa aí o seu comentário aqui no canal. E se você quer ver uma notícia sugerida, não deixe de mandá-la aqui nos comentários, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima.